Predadores são alguns dos maiores caçadores de todo o universo e acontece que, bem, eles são meio obcecados pela Terra, por caçar humanos. Acho que somos a presa perfeita, e os predadores vêm aqui há muito tempo. Alguns até caem relativamente fácil, enquanto outros dão um trabalho danado. Hoje vamos mergulhar nesse assunto, classificando cada predador do mais fraco ao mais forte. Então vamos lá. Lembra desse predador? Não? Bem, provavelmente há um motivo para isso. O único propósito dele era ser morto. Chopper era um jovem Yutia que estava em uma caçada de iniciação para se tornar um predador experiente, o que significava que ele precisava matar um xenomorfo. Claro, bem, isso não deu muito certo pro Chopper. Em vez disso, ele foi rapidamente morto por um xenomorfo. Em vez disso, o rastreador não fez muita coisa em predadores, e talvez esse fosse justamente o objetivo. Esse super predador caça usando basicamente cães alienígenas gigantes para rastrear e derrubar suas presas para ele. E embora isso seja muito legal, os cães foram um grande destaque. O próprio predador não fez muita coisa para se destacar do grupo. O rastreador acabou sendo levado pelo Nikolai em uma explosão heróica e sacrificial. O mesmo também pode ser dito sobre o Falcão. Esse predador estava lá principalmente por causa do seu drone em forma de pássaro, conseguindo sempre ter olhos no céu. O motivo do Falcão estar uma posição acima é porque ele nos proporcionou uma luta incrível de katana com o Akusa. E claro, ele morreu nessa luta, mas não dá pra negar que foi realmente épico. Além disso, pelo menos esse super predador ainda tinha um pouco de honra. O predador fugitivo provavelmente é a melhor coisa que saiu de um predador. Mas isso é meio chato porque ele não fica por muito tempo, nem chega a sobreviver ao próprio filme. O predador fugitivo é único porque ele na verdade é um híbrido de Yutia com humano. Apesar de algumas mortes humanas impressionantes, seu objetivo era ajudar as pessoas. Dar a eles uma arma conhecida como matador de predadores para ajudá-los a se defender de uma invasão alienígena. Mas ele nunca chegou a ver esse plano se concretizar porque foi completamente humilhado pelo Predador Supremo. Este é outro predador que não tem muito tempo de tela, mas realmente se destaca com o que lhe é dado. Ele foi capturado e pendurado pelos super predadores, mas depois é libertado pelos humanos. Bem, ao contrário dos super predadores, este predador decide viver pelo seu código de honra, então ele intervém para proteger os humanos do predador Berserker. Não acaba muito bem para ele é morto no caminho, mas ainda assim conseguiu acertar alguns bons golpes. Céltico talvez seja um dos caçadores jovens mais formidáveis. Quando seu irmão Armit Chopper cai, Céltico entra em ação para enfrentar o Xenomorfo. Facilmente uma das melhores lutas entre alienígena e predador que já vimos, e o Xenomorfo realmente vence, o que é meio surpreendente. Acontece que os alienígenas são muito mais difíceis de matar do que você imagina, mesmo se você for um predador. Mas Celtic ainda deu trabalho antes de ser derrotado. O Predador Piloto é definitivamente único na franquia Predador. Afinal, é o único predador que caça de um caça em um combate aéreo. Mas o Predador Piloto ainda segue o código de honra Yutia. Mesmo estando lutando contra aviões da Segunda Guerra Mundial, ele não usou mísseis ou rajadas de energia, mas apenas arpões retráteis que atravessavam o avião e o piloto. A maioria dos predadores costuma caçar em áreas selvagens e remotas, mas o caçador da cidade decidiu mudar as coisas e escolheu caçar na cidade. Tá meio que no próprio nome. Ele realizou uma caçada durante uma onda de calor e uma guerra de gangues em 1997 e com certeza conseguiu sua cota de mortes, algumas delas realmente impressionantes. O problema é que o caçador da cidade é um pouco convencido, na verdade, muito convencido. E no final das contas, é isso que acaba sendo sua ruína. Ele atacava e matava descuidadamente qualquer humano que cruzasse seu caminho, fosse um alvo digno ou não. E sua onda de assassinatos chegou a um ponto em que outros predadores teriam que intervir para detê-lo, caso ele já não tivesse sido morto. O líder dos jovens caçadores que foram enviados à Terra para conter uma invasão de xenomorfos. Scar é facilmente o mais mortal e capaz desse grupo. Quero dizer, ele é o único que consegue matar mais do que apenas alguns alienígenas. Scar eventualmente consegue se tornar um caçado.
Ele ganha o direito de usar o canhão de ombro, algo que acontece quando você mata um xenomorfo, e ainda tem a chance de enfrentar um xenomorfo. Rainha sim, esse cara acaba sendo morto no final, mas ele também preparou a rainha para ser morta pela Lex. Então dá pra dizer que essa luta terminou empatada, no máximo. Claro, considerando que o Scar acabou virando um Predalien depois de ser atacado por um Facehugger, acho que no fim das contas os aliens venceram essa rodada. O Predador Viking é um predador enorme e incrivelmente forte que lutou contra a feroz líder viking Ursa e seu círculo interno de guerreiros de elite. O Predador Bruto realmente não tinha as armas mais avançadas que existem. Ele logo abandona o dispositivo de camuflagem e parte para a luta corporal, usando só as próprias mãos. Sua única arma de verdade é uma enorme manopla que permite lançar socos cinéticos, destruindo tudo em seu caminho. Claro, é essa mesma arma que acabou sendo usada contra ele. O Caçador Selvagem é um dos mais novos predadores da lista. Ao mesmo tempo, ele também é dos mais antigos. Ele chegou à Terra há 300 anos, pronto para enfrentar toda a nação Comanche sozinho. Ele não tem a tecnologia mais avançada do grupo, e não é o caçador mais experiente que existe, mas isso também o torna mais impressionante. Ele conseguiu causar tanta destruição e caos, não por habilidade ou tecnologia, mas simplesmente por pura força de vontade. Ele preferia se aproximar e enfrentar sua presa diretamente, sem recorrer a ataques furtivos. E era incrivelmente resistente, demonstrando uma tolerância à dor impressionante durante toda a sua caçada. O caçador original, o caçador da selva, aquele que conseguiu enfrentar o próprio Arnold. Esse predador de topo definiu o padrão para todos os outros predadores que vieram depois e se estabeleceu como uma grande ameaça. Quero dizer, sim, ele perdeu para o Dutch, mas isso só aconteceu depois de já ter passado facilmente por todo o resto. Todos os homens dele mataram uma unidade inteira de comandos de elite como se não fosse nada. Depois, quero dizer, ele perdeu para Arnold Schwarzenegger. Então sim, podemos dar um desconto aqui. O Caçador da Selva também acredita profundamente no Código dos Predadores. Ele segue isso mais do que quase qualquer outro predador aqui. Só mata presas dignas e mantém a honra em cada luta. Provavelmente é simplesmente o predador mais maligno que existe. O Predador Berserker não age seguindo nenhum código de honra. Ele sequestra presas para a caçada e amarra-os da própria espécie. Tudo o que importa para ele é a matança. O Predador Berserker era o líder de um clã de super predadores e é o último predador sobrevivente no final do filme. Caçando com precisão mortal, enfrentando praticamente tudo em seu caminho, até mesmo recebendo a maioria dos ataques e apenas rindo deles. Você não vai querer ficar do lado ruim desse cara. Há algo a se dizer sobre envelhecer quando você é um predador. Quero dizer, se toda a sua vida é dedicada a caçar e matar as presas mais perigosas de toda a galáxia, se você tiver sorte o bastante para se tornar um ancião, bem, é seguro dizer que você é um caçador e tanto. Você é um verdadeiro predador de topo. Então é isso, respeite seus anciãos. O Predador Ninja veio para a Terra mais ou menos na mesma época que o Predador Selvagem, mas é muito mais armado e muito mais típico da espécie dos predadores, vindo para o Japão. Bem, o Predador Ninja veio perfeitamente armado, com todos os tipos de espadas e lâminas, até mesmo uma lâmina enorme que pode ser lançada e trazida de volta com uma corrente. O Predador Ninja também faz muito uso do dispositivo de camuflagem para perseguir suas presas, só se revelando quando está realmente engajado com elas. Os predadores geralmente conseguem abater suas presas por causa de suas habilidades, por causa de sua tecnologia, porque eles são verdadeiros mestres da caça. Bem, esse predador é tudo isso, mas ele também é capaz de dominar fisicamente sua presa com as próprias mãos, se quiser. Quero dizer, ele é capaz de arrancar a coluna de um predador normal completamente do corpo dele. O Predador Supremo realmente é o Predador Supremo. Mais rápido, forte e resistente, ele foi geneticamente modificado para ser o melhor. A ponto de não precisar usar armadura para ser super resistente, não precisa de capacete para ter visão térmica. Por causa de tudo isso, bem, é meio difícil de derrotar. Mas há algo a ser dito sobre sabedoria e experiência, e isso resume perfeitamente o lobo. Ele provavelmente é um dos maiores predadores que já vimos. Com base em suas cicatrizes e todos os seus pequenos troféus, ele pode até ser um rei dos predadores. E lobo é simplesmente uma fera total.
Ele consegue matar xenomorfos sem problema nenhum. Ele domina todas as suas armas. Ele tem a habilidade e a experiência para se sair bem em qualquer situação em que se encontra. Ele é até capaz de enfrentar um Predalien. Wolf realmente é o melhor dos melhores. O Rei Predador, ou Rei Grindel, é o primeiro Rei Predador indiscutível que vimos nesses filmes. Líder de clã responsável por enviar caçadores para testar e abduzir os guerreiros mais mortais da Terra. Para Yutia Prime, eram colocados em lutas de gladiadores para entreter ele e seus homens. Aqueles que sobrevivem bem têm a honra de enfrentá-lo em um combate mortal, como líder de clã e predador ancestral. Bem, é bastante óbvio que o Rei Grendel é incrivelmente poderoso e mortal. Ele até usa uma capa feita com os corpos de xenomorfos e de uma rainha xenomorfa. Então sem dúvida o Rei Grendel é definitivamente o chefão e o predador supremo.